Você se surpreendeu? Você que anunciou aqui ontem um atacante... Não, eu não anunciei ninguém. Não, deixa eu falar, anunciou que o Atlético está procurando. Aí você falou de um volante, falou de um atacante, a gente já descobriu que o atacante, o treinador não quer que saia de lá de jeito nenhum, né? O volante, o Atlético parece que ofereceu baixo, né? E aí ainda não deu. Aliás, coloca a arte dele aqui para mim, por favor, do Juan Portilha, que é o volante, é um dos 3 volantes que o Atlético está fazendo consulta por ele, né? Os outros 2 ainda não foram revelados. Ontem a gente trouxe a informação do Portilha, porque a imprensa argentina divulgou, o Luiz Carlos Merlo, o Germán Garcia. Todo mundo, a imprensa argentina toda tá falando da proposta do Atlético. Falaram bastante, hoje disseram que a proposta do Galo não agradou o Tajeres. Esse jogador colombiano, 26 anos, que atua no Tajeres. O Lélio até trouxe também o relato do Bruno Garcês, né, de que é um jogador de regularidade, mas a situação não o encaminhou. E aí na enquete de Mara, me surpreenderia se o Atlético firmasse ali o pé e falasse, não, nós vamos fazer outra proposta, nós vamos aumentar o valor, e parece que não vai acontecer. Você acha que não? Eu acho que não. Acho que o Atlético ele vai dar ali o mínimo do lance possível e vai tentar comprar alguém baratinho. Mas aí o Tajeres vai fazer, não, baratinho, não quero não. É baratinho, bom. É a moeda de troca. Né? Aí poderia colocar, por exemplo, o Fausto Vera na parada, porque o Atlético não pretende utilizar o Fausto Vera, o Cuca, não pretende. E é um jogador que tem mercado na Argentina, mas esbarra numa questão, Lélio. O salário hoje pago pelos clubes brasileiros é muito diferente do salário que os clubes argentinos pagam. É alto, né? O salário hoje do Fausto Vera, ele é fora da realidade para os principais não, mas para a maioria dos times argentinos. Inclusive para os principais, né? Provavelmente se for para ir pro Boca, pro River. Sim. Talvez o River teria condições, né? O River tem. River tem. Mas o Talheres... Você acha que o River tem condição de pagar salário tipo do Atlético, assim? Sim. O River tem. Não, e o River aí tá cheio de dinheiro, de novo. Acabou de participar do Mundial. Vendeu 2, um pro Real Madrid e o outro lá pro Manchester City. É verdade, dá pra dar uma investida. É verdade. Agora, ele, pelo que a gente acompanhou, né, e aí nas principais características, né, Vini, é realmente o jogador que o Atlético quer. Isso, é o cão de guarda. É o camisa 5, é o volante mordedor, é o cara que... Tem a Atlético que tem um perfil que o Cuca gosta. Né? Mas sai bem com a bola. É um volante de marcação mesmo, diferente dos volantes que o Atlético tem no elenco hoje. É um jogador que atuou contra o São Paulo, então, na Libertadores, não só esse ano, mas ano passado também. Bom, tá no radar, mas não esquentou a negociação. Mas isso aí deve ser do Siga, porque eu não me lembro, assim, nunca passaria na minha cabeça esse jogador, assim. E olha que a gente faz exercício aqui pra ver. Se a gente pegar a carreira dele, a carreira dele começou a dar uma deslanchada no Aliança Petroleira da Colômbia. Na verdade, eles dizem que no América de Cali, né? Então, quando ele apareceu mais. Que já é um clube um pouquinho mais conhecido e tal. É o América de Cali, claro, e o Tajeres também. Mas o Boca Juniors de Cali, Universitário de Popayán, Jacksonville, Armada Deporte Melipilla, não conheço. Mas a melhor temporada dele foi aqui no América de Cali mesmo. Essa foi quando ele mais jogou, quando ele mais participou, quando ele aparece, então, e até convocado para a seleção colombiana, né? Que foi em 24, né? Ele participou ali das eliminatórias, participa, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 26. Teve essa convocação e tudo mais, ele começa a aparecer mesmo no América de Cali. E por isso que o Tajeres pagou, acho que $2 milhões nele, foi isso? Acho que sim, né? $2 milhões nele, e aí ele foi pra lá. Só que o treinador também não quer liberá-lo assim tão fácil, abrir mão tão fácil. É um jogador importante para eles. Mas assim, o jogador tem vontade de deixar, acho que até dentro disso que o Seabra falou, né? Os times que ele passar e a chance que ele pode ter vindo para o futebol brasileiro, né? Então, ele tem vontade. E por isso que ele entrou aí no radar, mas são mais 2 nomes que estão sendo olhados aí pelo Atlético. E outros 2 nomes? Só para finalizar, eu cheguei a perguntar exatamente depois daquela reunião de tudo aquilo que a gente participou lá do Atlético, essa situação, tem que pagar, não sei o que. A resposta que eu tive foi a seguinte: usar a criatividade.
A criatividade pode significar isso que o Lélio falou. Moeda de troca, né? Ficar com parte dos direitos, negociar, né? No futuro ter uma parte, enfim, pode passar por isso aí. Hoje por exemplo, ó, se for o Siga, quem descobriu, parabéns, né? Porque a gente vê, por exemplo, jogadores diferentes que o departamento de observação do que o Botafogo tem, ele fez aí nos últimos anos. Você tinha ouvido falar no Igor Jesus? Eu, com sinceridade, não. Esse Montoro que chegou lá agora. Montou, não, por aí vai. Muito bom. Por aí vai. Claro, buscar o Tiquinho Soares, como eles buscaram e tudo mais. O próprio Eduardo, que foi ovacionado lá pela torcida do Al Hilal, enfim. Mas parabéns, é sinal que o negócio tá começando a funcionar melhor. Seria interessante, então, o Atlético fazer aquele velho movimento aqui. Nós precisamos desse jogador, vamos mandar o Fausto Vera e vamos pagar uma parte do salário dele. E o Cuca não vai utilizar o Fausto Vera, vai? Não. Sabe, melhor que deixar o cara parado aqui. Diminui o prejuízo. Diminui o prejuízo. Vocês pagam uma parte e pagam outra. Só diminui, infelizmente tem hora que você tem que fazer isso. Falar que 2 nomes que a gente já discutiu aqui já estão bem encaminhados com outros clubes. O Ilharão, encaminhado com o Santos. Sim. O Ilharão, inclusive, parece que já tá até oficial. Tá fechado. Eles anunciaram, já tá. Thiago Mendes com o Vasco. Pois é, aí. Já se foram 2. Se eram eles que estavam na pauta, não estão mais. Não estão mais. Não deu pra Jogadores competir, em fim de contrato. né? Não deu pra competir. Não, jogadores com passe na mão, direito econômico e tudo mais. Você não tem que pagar absolutamente nada, a não ser o salário. E é por aí que você vê que o negócio tá feio. A gente fala. Se o Atlético quisesse, por exemplo, nós não queremos o Ilharão, queremos o Thiago Mendes. Era pra ter vencido a concorrência. O Vasco, né? Pô. Com o Vasco. Ou com o próprio Santos. Daria, né? Daria. A gente estava falando ontem, inclusive, no Mesa, né? No Mesa 13, sobre isso, sobre essas contratações. O Atlético vai apostar num jogador desse. Beleza, são apostas. Não quer dizer que o Portilha vai chegar aqui, vai arrebentar, ser titular e tal. Vai 26 anos já, Serra. Pois é, mas nada garante, né, Léo? O cara vai chegar aqui e vai assumir. Então, não sei. Agora, entre apostar, não seria... Claro que nesse momento a resposta já é não. Mas não seria interessante apostar em alguém da base? Seria para buscar. Aí vem a resposta. Não, né? Por quê? Porque a base do Atlético aí virou o que virou, né? Então, sinceramente, a gente vê jogador brotando aí no Palmeiras, no São Paulo, no Fluminense, no Santos, no Flamengo. Brotam jogadores assim, né? Do nada. Parece que é do nada, mas não é, né? Enquanto isso aqui não brota nada, né? Não acontece nada. O Atlético, com o problema financeiro que tá aí, tem que sair para buscar um jogador que, sinceramente, a gente nem conhece. E esse realmente, se for o Siga, procurou bem, porque eu realmente não tinha conhecimento. A gente vai saber se procurou bem ou não depois que ele entrar em campo. Não, também, sim, né? mas tô dizendo assim, até pelo nome, né? Porque se vier também. No momento até tá mais pra não vir. Pra não do que pra sim. Isso. Né? Mas esse é o papel do Siga, né, gente? Porque, pra falar a verdade, por exemplo, se a gente imaginar os reforços que o Atlético trouxe no início do ano. Júnior Santos, todo mundo conhece. Rony. Sim. Aí, pra todo mundo ver. Eu acho que um dos papéis assim do Siga é mapear mercados, jogadores que ainda não foram descobertos ou que tem um valor baixo. Não faz sentido, né? De maior projeção. Esse realmente, assim, não precisa do Siga para você falar que o Rony é um bom reforço. Lembrando que o Siga indicou o Fábio Gomes, né? Há mais tempo, sim. É. Mas o Siga monitora muitas ligas, né? Inclusive a Liga Argentina, então eu creio muito que é um nome que foi sim levantado pelo Siga. Lembrando que o Siga não tem o poder de contratar, né? Eles avaliam o jogador e passam ali para a diretoria. Segundo as informações, foi passado para o departamento de futebol, né? Para o Brax, lá, 3 nomes. É uma lista com 3 nomes. E um desses nomes é o dele. Agora pra você ver como é que é o futebol, né? Um camarada desse que era do Siga dessa época do Fábio Gomes, ele tá lá no Botafogo fazendo muito sucesso. Não tá? Não era? Bom, pelo menos que eu saiba, desde 2023 ele tá lá, por aí, e é o cara que, sabe, entre aspas aí, inventa esses jogadores aí pro Botafogo. Será que ele tinha a autonomia que ele tem lá? Ele tinha... Não, o Siga deve ter... A política é essa. Aqui, ó, eu preciso de um jogador canhoto, rápido, driblador. O cara aqui, ó, tem uma lista aqui, 50 nomes. Aí vão lá por exclusão e tal. Chega-se a 3 nomes.
Aí é quem manda e quem é o técnico é que escolhe. Na verdade eles começaram a chamar a SIGA por uma evolução também, mas isso já era feito há algum tempo, inclusive os grandes diretores de futebol eram os que tinham lá na agenda deles e pesquisavam e olhavam os caras sozinhos há muito tempo, com gente auxiliando e tudo mais, né? No futebol você nunca vai ter o cara completo. Um dos piores presidentes da história do Atlético foi o Paulo Cury, tá certo? Sim. Mas talvez ele tenha sido o que mais entendia de futebol. Concordo. E foi diretor de futebol também. Foi? Entendeu? Então, tem que entender do babado. Como se você inverter, né, Léo? Quem foi um dos maiores diretores de futebol que você já viu no futebol mineiro? Se ele fosse presidente de clube, por exemplo, Eduardo Maluf. Foi presidente do Valério. Foi. Se ele fosse presidente de um clube que tivesse uma pressão maior, poderia não dar certo. Né? Teria. É verdade, então é difícil, cara. Não é fácil, mas tem que entender. E o futebol tá aí, ó, o Wallace, eu falando, vai jogar na seleção, não sei o quê. Torcida do Cruzeiro não quer nem ver esse cara pintado de ouro. A verdade é essa, igual no Atlético aqui, eu imaginava que o Caio Paulista seria um ótimo reforço. Uma boa opção na ausência do Arana para jogar. Chegou aqui e não deu certo. O próprio Bernard, né? A gente tinha uma expectativa nem falar. Futebol não tem garantia, né? Não. Valeu no Valério. Chega com selo de garantia. Abraço pro Leandro Colombo, viu? Verdade, Tá vendo, gente? Abraço, viu, Colombo? Ele falou que fazia muito tempo. Ele tava mendigando um abraço. Ele mendigando um abraço a tarde inteira hoje. Veio, um abraço pra ele, até assim aqui. Um abraço pra ele, velho. Abraço, Leandro Colombo. Ganhou, viu? Meu Deus. Aqui, o Claudinei tá dizendo que o Arão é muito ruim. Eu não acho. Não é acho isso, mesmo. gente. Tem gente que acha muito ruim, eu discordo totalmente. Mas a gente não sabe também como tá o Arão hoje. Quem ficou assistindo lá o Campeonato Grego pra saber como é que ele tá chegando. Se fosse o Arão de um tempo atrás e antes de ir pra Grécia, beleza, chegaria pra jogar. Porque lá da Grécia tá 1-1, né? Veio o Scarpa bem e o Bernard mal. Né? Pois tá 1-1. De repente o Arão vira esse jogo aí, ó. 2-1. Bem. Já foi. Mas já era, né? O Alexandre Matos queria trazê-lo pro Cruzeiro. Sim, é verdade. Sim. O Elton Andrade está dizendo aqui, contratar jogador estrangeiro e não pagar vai para a FIFA, não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil também vai para a FIFA, tá? Só para ficar claro. O Fausto Vera é argentino. Não tem dessa, não. É qualquer clube. Qualquer clube. O Elielton Lopes está dizendo aqui é Galo sempre. Ele está dizendo em relação, obviamente, aí a questão das contratações. Igor Oliveira está dizendo, tem que ter mais de 40 captadores também. Só em Minas, uns 20. Não acho que seja tudo isso que você precisa. Ele está falando dos antigos olheiros, né? Os captadores de hoje. Não é necessário todo esse aparato, mas você precisa estar nas principais competições de base, você precisa ter muitos contatos, né? Isso é que faz a diferença hoje dos próprios diretores de futebol, de quem comanda. Hoje é feito também pelo empresário, né? Claro, empresários aí que frequentam mais categoria de base do que os próprios clubes. Então assim... Hoje o Atlético ele tem um departamento bem estruturado que, assim, em termos de número de profissionais, da estrutura, ele é referência. Agora, assim, se tá funcionando, se tá dando resultado, aí eu deixo aqui para discussão. Mas o problema nem é, assim, o departamento em si. O Atlético hoje tem boas condições, tem boas ferramentas de softwares que eles utilizam, né? Utilizam muito da tecnologia para poder garimpar esses jogadores, para você mapear a vida inteira do cara, várias ligas. Então as ferramentas o Atlético tem. Quando a gente esteve lá para ouvir a palestra no SIGA, eles mostraram isso pra gente. Agora, se está sendo eficaz ou não, aí é outra história. O Éder Oliveira está dizendo que isso é da SAF, que é muito fraca. O Igor Oliveira está dizendo que tem que colocar os caras para jogar. Ele está falando em relação à base para ganhar experiência no profissional, que vai dar certo. Mas tem que ter talento também, né? Não adianta a gente só apontar um monte de nome. Dimar, ficar lá não tem como, não. Mas aqui, o Atlético, por exemplo, quem indicou? O Leonardo Silva, ele deve ter tido uma participação nisso. Ele viu o menino de perto, que é o João Marcelo. Quantos gols que ele meteu na Copa São Paulo? 5? Por aí. E fez gol no Campeonato Paulista profissional. Foi. Jogando pelo Guarani. Sabe, aqui ele não deve ter 90 minutos em campo.
Mas por quê? Então aí também tem que entrar a cobrança em cima do treinador. Ele poderia ter dado várias oportunidades pro João Marcelo e não teve essa boa vontade de fazer isso. Sim. A gente não estaria aqui, quem vai ser o seu... Pô, já tem um cara que é o João Marcelo, que foi contratado aí em fevereiro, poderia ter jogado partidas pela Sul-Americana, do Campeonato Mineiro e por aí vai. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Entrou bem no jogo contra o Vitória, o cara jogou bem. Não vai jogar mais. Mas o que eu fiz, professor? Joguei bem. Aconteceu isso com o Rômulo. Eu falo que o Rômulo entrou, mostrou bola, jogou bem, tchau, acabou, sumiu, não entra mais. Então, aí nós estamos falando aqui de contratar zagueiro e o menino não tem chance. O Vitor Hugo que chegou já jogou mais do que ele. O outro atacante, nós estamos falando de contratar atacante aqui. Olha o menino lá que não tem chance. Então aí realmente fica difícil.